Oi, gente, um magnífico dia para você que me ouve agora de manhã e uma belíssima tarde ou noite para quem me ouve em outro horário, porque toda hora é hora de cultivar a saúde mental e o bem-estar. Isso mesmo. E o tema de hoje é o das pessoas difíceis. Tem gente difícil na tua vida? Olha, gente que sempre insiste que tá certa pode ser um problemão, especialmente quando você não tem como escapar de conviver com ela. Pode ser que você tenha, sei lá, um parente que está sempre reafirmando o ponto de vista dele, mesmo quando você sabe que ele está todo errado. E ele pode tentar te desgastar com as verdades dele ou dizer para você na frente de todo mundo como é que você deve viver a sua própria vida. Então, se você está pensando em mudar o cabelo, ele insiste que você precisa deixar do jeito que tá, ou então que você deve fazer assim e assado. E para piorar, ele ainda começa a te explicar o corte, no nível mais minucioso e irritante de detalhes. Eu dei o exemplo do cabelo, mas pode ser qualquer outra coisa. E como então que a gente pode lidar com essa situação sem perder a paciência e ainda manter a nossa própria posição sem precisar se dobrar? Bom, pessoas com certos tipos de traços, como esse de querer estar sempre certo, são pessoas que provavelmente têm pouca consciência interpessoal. E o que é isso, consciência interpessoal? É o tipo de consciência que permite gerenciar minha relação com os outros, saber os meus limites, os limites das outras pessoas, coisas assim. E esse tipo de consciência é necessária para colocar as rédeas nos nossos impulsos de controle excessivo, para a gente não invadir os espaços do outro. As pessoas com mais consciência interpessoal são justamente aquelas mais capazes de ajustar o próprio comportamento ao das pessoas com quem elas estão, em vez de insistir em ter seu próprio caminho, passando por cima da opinião de todo mundo. Agora, quanto menos consciência interpessoal uma pessoa tem, menos ela consegue reconhecer e respeitar o ponto de vista alheio, entende? Pois bem, e como é que a gente faz então para lidar com pessoas que sempre acham que estão certas e não têm a menor cerimônia em dizer isso na cara da gente? Vem comigo, que a gente vai ver 5 dicas para te ajudar a regular as tuas próprias emoções e poder lidar da melhor maneira com esse perrengue. Bora lá! Primeiro de tudo, não tente muito diagnosticar o transtorno de personalidade da pessoa. Isso mesmo, não importa se você acha que a pessoa é narcisista, borderline, psicopata, o que for. A não ser que você seja o médico da pessoa, você não pode fazer nada em relação a isso. E outra coisa, nem toda pessoa inflexível tem um transtorno, tá? Então deixa o diagnóstico para o médico da pessoa. Foi ele quem estudou para isso. O que você pode fazer é entender que os relacionamentos não são perfeitos. Sempre vai ter alguma coisa no outro que incomoda a gente. E nem por isso o outro tem um transtorno de personalidade. E se tiver, como eu já disse, também não é problema teu. Veja o outro apenas como um ser humano, uma criatura imperfeita como todos nós. É o ponto de partida. Em segundo lugar, reconheça que o comportamento dele ou dela decorre de baixa consciência interpessoal, que não é uma doença. A gente já viu o que é consciência interpessoal e entender o papel dela nos relacionamentos interpessoais é o primeiro passo para lidar com pessoas que carecem dessa consciência. Porque com esse entendimento você pode ver que talvez você precise ser mais aberto ou mais aberto do que preferiria para deixar sair na diurese certas coisas que a pessoa diz. Ou talvez você tenha que se esforçar um pouco mais para deixar a outra pessoa saber como que você se sente. Porque quem tem pouca consciência interpessoal tem mais dificuldade de ler nas entrelinhas e de se tocar que as pessoas já estão de saco cheio dela. Terceiro ponto, não se deixe irritar.
Pois é, eu sei que precisa ter muita força na peruca para não se irritar com gente inflexível. No entanto, meu querido, minha querida, se você mostrar que pode ser emocionalmente inteligente e controlar suas próprias reações, você pode acabar dando um bom exemplo para essa pessoa seguir. Enquanto que se você se irrita, ela só fica mais intransigente, ok? Quarto ponto, bora lá. Coloque o espelho em você mesmo antes de concluir que a outra pessoa tem culpa. Isso aí. Pessoas que constantemente tentam te mostrar que elas estão certas e que você está errado, elas naturalmente farão você se sentir na defensiva. Você vai se fechar para elas. Acontece, meu anjo, que é bem possível que haja um grão de verdade no que você está ouvindo da boca dela. Então tente decidir se talvez você seja aquele que precisa mudar. Às vezes acontece. Até um relógio quebrado tá certo 2 vezes por dia. Por que uma pessoa mala nunca vai estar certa? Pensa nisso. Quinta dica, em certos casos, mantenha as linhas de comunicação abertas. Eu já cometi o erro de bloquear gente desagradável, eu sei como é, porque a coisa mais natural é a gente querer ficar longe dessas pessoas completamente. Acontece, bem, que você pode não ter escolha, como eu não tive e precisei desbloquear a criatura. Então, nesses casos, tente encontrar um terreno comum com essa pessoa, uma área na qual vocês não discordem e tente manter as conversas nessas áreas seguras. Pronto. Né? Toda vez que você tiver que conviver com a pessoa, você faz isso. Vai ajudar muito. E é possível até que você se veja concordando com essa pessoa mais frequentemente do que você achou que faria. E antes de fechar esse episódio, meu querido, minha querida, note que nenhuma dessas dicas vai mudar o outro. Pois é, a gente não muda os outros, as pessoas só melhoram quando elas querem. A gente pode, no máximo, ajudar se a pessoa estiver disposta, mas não se muda ninguém na marra, né? O trabalho de se melhorar é da própria pessoa, né? Só que a gente pode aprender a lidar com gente assim e a crescer nesse processo, porque no mínimo você vai aprender qual o tipo de pessoa que você não quer ser. E se ela começar a confiar em você, quem sabe ela não te pede ajuda, umas dicas para conviver melhor com os outros. Eu já soube de histórias assim. A pessoa infernizava todo mundo, mas bastou um cristão estender a mão para ela e essa pessoa aceitou pedir ajuda. E aí, gostou desse episódio? Eu amei. E amei mais ainda essa tua presença privilegiada. E antes de ir embora, não esquece de deixar o teu like, de compartilhar esse episódio nas tuas redes e de voltar no nosso próximo encontro, ok? E se você ainda não é inscrito, se inscreve agorinha e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. E eu tenho que sair correndo porque já vem a musiquinha de encerramento me botando para correr. Muito obrigada pelo luxo da tua companhia. Um beijo no teu coração. Valeu!